hoje, 23 de maio de 2024, e nós vamos passear no encontro de número 174. Mas antes, elevando o nosso pensamento a Jesus, como sempre, agradecendo-lhe a oportunidade de aqui estarmos para o nosso aprendizado. Aprender a viver, aprender a conhecer cada um a si mesmo, a modo de poder caminhar, verificando que mais adiante a luz brilha e precisamos alcançá-la. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que estamos tendo. Muito obrigado aos amigos espirituais que nos envolvem, que nos ajudam, que nos beneficiam. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Antes de iniciarmos o nosso trabalho com os slides da tela, nós vamos mais uma vez ler um pequeno trecho desse livro, que é o mais recente editado pela Evangelização de Espíritos, lá de Sacramento. Nós vamos então, muito obrigado. Nós vamos então ler um pequeno trecho da apresentação. Reparem o trecho e vê se vocês conseguem dizer qual o espírito que passou esta mensagem. Eu vou ler um pequeno trecho, viu? A mensagem é muito grande. Dentre tantas oportunidades que o Senhor nos concedeu durante nossa caminhada evolutiva, fomos percebendo e sentindo a grandeza das leis divinas e os ensinamentos do Mestre em nossa vida. Cruzamos com várias situações que, aos poucos, foram clareando nossa forma de pensar, estimulando-nos a perceber a grandeza das encarnações vividas sob o hausto divino que Jesus dedilhou com tanto amor na sua cartilha sublime chamada Evangelho. Aprender a viver os ensinamentos contidos no Evangelho não só pede atenção, como também amplia o desejo de crescer e expandir a vontade para sentir o valor de todas as experiências vivenciadas sob o olhar do Mestre. Formamos uma equipe de irmãos para que o trabalho do Cristo seja melhor compreendido e sentido. Sua maior importância é demonstrar de uma forma simples o valor das vivências relatadas como páginas vivas de ensinamentos. Cabe-nos compreender o que elas expressam para todos nós, espíritos em evolução. Em uma das minhas vivências, vim a descobrir quem verdadeiramente eu era e o que deveria aprender para que me sentisse útil a Jesus. Durante séculos, debrucei-me em busca dessa compreensão, até que reconheci, em primeiro lugar, que eu era filho de Deus, com vontade de crescer, de expandir meus pensamentos e de amadurecer meus verdadeiros sentimentos, para que um dia viesse a colaborar com meus irmãos. Ficou claro para mim que ninguém aprende sem conhecer suas ideias, de onde elas partem e o resultado delas durante as construções mentais. Reconheci que só pensar, criar e elaborar ideias em nada me modificavam. O significado de viver era muito mais que isso, porém, meus pensamentos ligados às lições de Jesus me fizeram compreender sua afirmativa.
adiante diz este irmão: o convite que venho lhes propor é conhecer o ser espiritual por meio de um processo pedagógico denominado evangelização de espíritos, tema eleito por todos nossos amigos para auxiliar o espírito a viver um novo momento em sua vida, iluminado pelas luzes do Consolador prometido. Serão capazes de me dizer de quem é esta mensagem que foi psicografada agora, em momentos bem junto ao que nós estamos aqui, porque esse é o último. Esse livro foi editado em janeiro, mas mais recente. Não. Essa mensagem é daquele irmão que eu falo muito quando falo de materialismo, é de Agostinho. E ele sabe o problema que ele atravessou antes de conhecer o Mestre. E ele aqui fala mesmo na mensagem, na totalidade, né, que quem promoveu o seu despertar foi justamente a sua mãe, dito pela Igreja Santa Mônica. Ele fala aqui. Então, essa mensagem é Agostinho. E ele sabe bem o que ele passou e o que ele é hoje em dia. Agostinho é um dos codificadores, né? É um dos que participou da codificação. Não só ele, como ele fala aqui, trabalha junto à evangelização de espíritos, como outros que atuaram na codificação da doutrina espírita. Já falamos isso aqui. Isso não é novidade para mim, né? E ele fala a respeito disso. É bom que nós venhamos a despertar, como ele diz aqui, não é? Cadê? Como ele fala aqui: reconheci que só pensar, criar, elaborar ideias em nada me modificavam. E muitos dos que eu conheço agem assim. Agem assim. Pensam, criam ideias, elaboram suas ideias, mas isso é bastante. O que é bastante? O Evangelho nos fala. É o exemplo. A partir do momento que você começa a dar o exemplo, porque quando você começa a dar o exemplo, é que você interiorizou aquilo que você se propôs a aprender. E o tempo que vivemos está terminando. O ápice da transição planetária está terminando. E eu vou contar para vocês o que me aconteceu essa semana. Raciocinem, reflitam em torno do que eu vou contar e em torno da mensagem, um trecho da mensagem de Agostinho que acabei de ler. Durante a semana me aconteceram fatos que me entristeceram demais. Eu tinha um cachorrinho que vivia lá comigo, um amiguinho, porque eu não teve de amiguinho, chamava ele de amiguinho, né? E quando o outro cachorro maior morreu, que era um labrador, né, que eles viviam no quintal, andava pelo tudo, tinha uma casa lá para eles, tudo que eu mandei fazer, né, ele ficava tranquilo lá de fora junto com o outro. O outro morreu. E então o que aconteceu? Quando o outro morreu, nós deixamos ele lá no lugar dele, onde ele vivia, né, e fomos dormir, fechamos a casa toda. Daqui a pouco eu estou ouvindo ele estava na varanda, olhando para a porta de entrada da casa e reclamando. Ele estava sozinho, ele sentiu falta do outro. Eu abri a porta e deixei ele entrar. Não, entra, menino, vai, entra. E ele entrou e passou a viver dentro de casa com a gente. Passou a viver ali. Mas o tempo foi passando, ele já, o cachorro já velho, envelhecido, né? Ele começou a ficar com problemas, teve muitos problemas. Foi no veterinário muitas vezes, oftalmologista, enfim, né?
Então a gente tinha um remédio que era contínuo, colocando nos olhos dele. Tinha problema neurológico, cardiopata. Amiguinho estava cheio de problemas. E então, mas a gente colocando remédio nos olhos dele, então ele continuava vendo alguma coisa e tal, né? Muito mal, enxergando muito mal, ouvindo muito mal. Você chamava aqui, ele ia para lá. Eu com peninha dele, né? Mas ele era um cachorro muito tranquilo mesmo. Né? Ele ia na rua de manhã cedo, os garotos levavam e depois no final da tarde também levavam. Tudo bem. E o amiguinho foi vivendo conosco assim, até que em determinado momento ele achou de ficar dormindo no meu quarto. Então, tem lá minha mesa no meu quarto, tem minha mesa onde eu faço minhas coisas, meu computador, está tudo ali, e eu coloquei uma cama para ele embaixo da mesa e ele dormia ali. Quando foi na segunda-feira, as minhas ideias também estão um pouco assim. Eu estou de madrugada, aí eu ouvi um barulho forte, eu digo, o que está acontecendo? Acendi a luz. Quando eu acendi a luz, o meu ar-condicionado fica abaixo, ele tinha entrado por baixo do ar-condicionado, a parte que ficava para fora, ele tinha dado com a cabeça para cima, fez barulho. Mas ele já estava com a língua caída para o lado, tinha evacuado, tinha urinado. Eu digo, cachorro está bom. Chamei meus filhos, pega o amiguinho. Aí ligamos para uma clínica que atende 24 horas, meu filho botou dentro do carro e levaram ele na clínica. Levaram ele na clínica, mas não deu para o amiguinho partir. Isso me deu uma tristeza tão grande, e hoje eu chorei tanto para o amiguinho. Caramba, o amiguinho foi. O amiguinho foi e eu me entristeci muito mesmo. Né? Comecei a ficar muito triste, pensando só no amiguinho. E aí começou a vir ideias um pouco estranhas. Percebam o que eu estou contando. Né? Opa, alguma coisa não está bem. Mas eu estou sendo alerta. Estou sempre alerta. Aí um amigo espiritual me disse alguma coisa. Né? Alguma coisa mais ou menos assim. Você não pode se deixar bater dessa maneira. Eu fiquei muito triste mesmo por causa do amiguinho. Fiquei muito triste. Não tem como. Muito triste. Eu também fiquei quando eu perguntei. Eu digo, opa, é verdade. É verdade, opa, não dá. Eu não posso me deixar bater dessa maneira. Afinal de contas, eu não sei tudo que está acontecendo. Né? Pedi até para os amigos espirituais, né, que cuidam dos animais, como esse carro. Né? Muito bem. E ao longo da semana, nós vamos ter outros alertas que dizem respeito àqueles que frequentam os encontros aqui conosco. Esse é que é o grande problema. Vocês sabem, quem participou aqui desde o início, como Valéria, como a Graça, sabe bem quantas pessoas nós tínhamos, né? Lá embaixo, quantas vinham, quantas deixaram, muitas desapareceram, né? Ou passaram a vir esporadicamente, como se isso fosse vantagem, quando não é. Se você vai fazer alguma coisa esporadicamente, é bom que você se dedique a uma outra assiduamente, porque senão você vai ter problema, porque você não aproveita. O que você não interioriza, o que você não coloca como experiência de vida e passa a exercitar, não te adianta nada. Como diz aqui, eu vou criar, ter ideias, e daí? O que acontece? Então, o que nós recebemos
foi justamente isso, porque eu estou sempre em sintonia com a espiritualidade. Eu não me desligo. Eu aprendi isso, eu não me desligo. E tem algumas coisas que me deixaram muito triste. Muito triste. Como, por exemplo, queríamos fazer, estávamos preparados para isso, tudo foi organizado desta maneira, mas a assistência, que somos nós, não compareceu devidamente, não se preparou devidamente, que era justamente fazermos um ensaio mediúnico para verificar como cada um daqueles que aqui frequentam está em sintonia com o seu guia espiritual e a possibilidade de estar recebendo assiduamente as mensagens desse seu guia espiritual, ajudando-o na caminhada terrena, porque é para isso que nós temos um guia espiritual. Mas essa impossibilidade aconteceu. Essa impossibilidade aconteceu porque não adianta comparecer ao encontro ou em qualquer outro lugar que seja, né, de forma esporádica, sem que a assimilação seja feita, sem que passe a colocar em ação os ensinamentos que nos chegam. Não adianta, não funciona. Quando você tem a responsabilidade para com você, espírito que nós somos, o primordial é o espírito. Então você vai organizar a sua vida material mediante o que você precisa da vida espiritual. Ela é mais importante do que qualquer ação material. Esse é um detalhe. E muitas pessoas já ficaram aborrecidas comigo porque a verdade tem que ser dita. Não adianta você ficar passando a mão na cabeça, porque fulano não vai gostar, porque ciclano não vai aderir. Problema de cada um. Mas a verdade tem que ser dita. Você se engana. Eu não estou aqui para enganar ninguém. E gostaria que ninguém se enganasse. Porque não adianta. Temos problemas materiais? Temos. Temos dificuldades para resolvê-los? Temos. Mas o principal e o primordial é o espiritual. Ah, porque eu estou com isso, não posso comparecer. Porque eu estou com aquilo, não posso ir. Não estou falando só em relação ao encontro, não. Eu falo com relação a qualquer casa religiosa que a pessoa esteja frequentando. Porque é um problema. Eu sei disso. Não foram poucas as casas espíritas pelas quais transitamos. E nós vimos isso acontecer em todas as casas. Como se a casa fosse responsável por aquilo que a pessoa está fazendo. E não é. Cada um é responsável por si mesmo. Comparecer esporadicamente, comparecer por curiosidade, comparecer para saber o que está acontecendo, não vai valer de nada. Introdução do Livro dos Espíritos 8. Leiam. Eu já cansei, já botei na tela isso uma opção de vezes. Está lá. Quem fala é Kardec. Da assiduidade que necessitamos ter. Quem fala é Kardec, não é Roberto Quaresma. Kardec é um espírito que conhece muito mais do que Roberto Quaresma, mas eu fico com ele. E ele coloca isso na sua mensagem. Já botei na tela aqui para todos vermos. O que adianta você fazer uma pergunta se você não tem o princípio da história? Não vai adiantar nada. Como ele fala, o que adianta? Você pergunta a um sábio, mas você não tem o princípio, o que vai te acontecer? Nada. Ou você vai achar que aquilo é uma besteira. Não presta para nada. Então, o que nós temos observado no nosso grupo, que começou aqui, outras pessoas que chegaram depois, como agora que chega a Luísa, não é? Como chegou a Ingrid depois, como depois veio a Rose já há mais tempo, não é? Mas a Graça e a Valéria não desde o início. Desde o início, são as únicas que permanecem mais assíduas. Assim mesmo com falhas. E elas sabem disso, porque eu falo para elas. Eu falo abertamente com elas.
verdade é importante, não adianta eu ficar passando a mão na cabecinha da Graça, Graça, que bom, gosto tanto de você, não, isso não é comigo, até porque eu estaria enganando-as, eu não posso fazer isso. Se eu as engano, eu sou responsável. Não, está tudo bem, você não veio, ficou tudo bem, é isso mesmo, não. E elas sabem o que eu falo. Elas sabem. Por exemplo, você quer ver? Vou falar agora abertamente, eu posso falar porque essa me conhece bastante. Ali, o braço. Sabe por que ela não veio? Posso falar? Posso? Pode. Sabe por que ela não veio? Né? Na vez passada? Olha só o detalhe, eu vou falar porque ela disse que eu posso falar. Né? Ela não veio porque o moço lá que traz ela, o carro quebrou. Então ela não veio. Isso é motivo para não vir? Não tem outros carros? Não tem outra maneira de chegar onde você quer ir? Você me entende? É um problema muito sério. Isso é da margem à materialidade. Isso é da margem a não assiduidade, que é importante, porque a vida, para você vencer, você precisa de sacrifício. Isso demonstra a pouca vontade, e a vontade é a potência da alma, é a maior potência. Leon Denis fala sobre isso, e quando Leon Denis diz que a vontade é a maior potência da alma, é justamente sobre esse aspecto, para você vencer os obstáculos, para você sacrificar e chegar àquilo que você precisa. Esse é o grande detalhe. Só tem um porém. Se eu viesse de condução, eu ia chegar no final da aula. Porque eu moro longe. Olha, Mas ela não podia pegar outro, podia pegar um. Ela já está absorvida. Vem com o braço quebrado hoje. Não está não. Não está não. Pode estar para você, para mim não. Para mim e para o que diz o Evangelho de Jesus, que é o do Pai, não dá. É preciso assimilar. Certo? Eu acostumei na minha vida, no meu transcorrer, porque vale primeiro para mim mesmo, certo? A usar o mais possível a verdade. Porque quando eu uso, o senhor chega para ela e diz, não, está tudo bem, é isso mesmo, eu estaria enganando ela. Eu estaria a enganando. Eu estaria a enganando. Até porque eu posso falar para ela abertamente, ela sabe disso. Né? De repente, para algumas outras pessoas, eu não posso falar abertamente como eu falo para ela. Eu tenho que ter um pouco mais de cuidado. Também tem esse detalhe, não é? Se fosse há 15 anos atrás. Por exemplo, a Luísa que está chegando agora, eu não posso falar abertamente com a Luísa como falo com ela. Porque eu não tenho a mesma intimidade com a Luísa que eu tenho com ela. Ela já conhece há alguns anos, ela já me viu, ela já se afastou de mim, ficou com raiva, tinha problema. Depois ela viu que não era aquilo, que era outra coisa. Né? Se fosse há 15 anos atrás, eu não voltava mais. Então, quer dizer, você vai criando um ambiente para você se expor, não é? Eu não posso me falar com outras pessoas como me expresso com ela, porque ela já sabe das minhas intenções. A outra pessoa não sabe, está me ofendendo, né? O que ela tem, o que ele tem com a minha vida, coisas dessas ordens que a gente sabe que existem por aí. E não é assim. A gente não procura ter cautela em determinados momentos. Mas então, né, nós estamos com esse problema, como eu já falei, era alguma coisa que nós queríamos fazer, estava previsto fazer, justamente para aproximar cada um de nós um pouco mais do seu guia espiritual. Porque a maior parte daquelas pessoas que aqui frequentam não estão sendo sinalizadas pelo seu guia espiritual, pela falta de sintonia com ele, e por isso se deixam levar muito mais pela materialidade. Nós estamos no ápice da transição planetária e as pessoas não estão percebendo isso. É preciso, nós todos temos uma série de inferioridades, todos nós. Tanto é que eu acabei de contar. Eu fui alertado pelo meu guia espiritual, da tristeza que eu estava envolvido pela perda pelo meu amiguinho ter partido para o plano espiritual, era o meu cachorrinho.
E essa tristeza começou, e aí... Mas por que ele me alertou? Porque eu estou procurando estar em sintonia. Porque eu estou procurando fazer o melhor comigo mesmo. Então eu recebi o alerta. Mas se eu não tivesse eu não ia receber o alerta. Eu podia me entristecer. E o que acontece com muita gente entra num estado de depressão. Porque aquele ser se afastou. Eu andei um período muito triste, né? Muito triste, meio estranho, né? Um comportamento assim esquisito, desanimada. No domingo eu percebi que houve uma mudança. Eu fui no som. Eu senti algumas presenças próximo. Aquilo me deu como se tivesse sido tomado um revigorante e mudou a minha questão que eu estava. Estava muito triste, muito para baixo, muito desanimada. Poxa, será que eu vou dar de embora? Passa essas coisinhas na cabeça da gente. Aí eles na nossa reunião, foi assim mesmo, né? Não pude participar do passe, né? Magnético, não podia doar, mas fiquei lá no cantinho com apoio. Aí o estudo, você colaborou muito, você nem percebeu, mas você ajudou bastante. Lá no estudo com apoio. É isso. Aí eu senti uma presença, né? E me ajudou muito, e modificou aquele sentimento que eu estava. Então, visto tudo isso que nós estávamos falando, certo? É um problema de cada um pessoal. Certo? Eu não estou aqui exigindo nada de ninguém. É bom que percebam isso. Tá? Eu não estou exigindo que a Graça compareça sempre. É o problema dela, comparecer ou não. Se ela quiser desaparecer, é o problema dela, não é meu. O alerta foi dado. Agora tem um detalhe: o alerta não é meu. O alerta é espiritual. O alerta não é meu. O alerta está na codificação. Tem esse detalhe. Agora, quem quiser seguir, que siga. Quem não quiser, não siga. Certo? Eu não estou exigindo de ninguém. Ok, Rose? A Rose viajou essa noite. Isso que o senhor falou sobre o cachorrinho, sobre como triste, aconteceu comigo também, como o meu gatinho morreu, né? Eu fiquei numa tristeza só. Mas eu escutei o mentor falando, Rose, reage, aconteceu. E outra coisa. Isso é bom. Enquanto você estiver ouvindo reage, tudo bem. Quando você estiver ouvindo é isso mesmo, vai para a cama, vai dormir. Aí, e outra coisa, esses dias atrás eu tive um pensamento, eu estava ouvindo que o seu pai faleceu, eu senti isso, escutei falar isso. O senhor falou aqui agora, é isso. Eu sabia que eu não vi. O nosso guia espiritual está sempre alerta quando nós estamos caminhando para sermos melhores. Quando estamos procurando vencer os obstáculos que temos. Porque todos temos dificuldades e obstáculos. Agora a gente tem que vencer. Muito bem. Iluminando a memória. Nós vamos a seguir apresentar um pequeno vídeo. Certo? Prestem atenção neste vídeo e considere tudo que estávamos conversando aqui. Ok? Vamos ver esse vídeo. Tudo é chato, fala que só meu lobo frontal falou não é adequado, aí dá problema. Phineas Gage perdeu isso. E foi aí que a gente entendeu a função do teu lobo pré-frontal. Olha só de novo a história das telhas e do telhado. Agora eu quero fazer o telhado. O teu lobo pré-frontal, ele é sim estimulado e, como tudo no teu corpo, é passível de aperfeiçoamento e de aprimoramento. Olha aí. Como assim? Vamos lá. Eu nasci com um bíceps de tal forma que ele não aparece nem muito na minha musculatura, mas se você quiser, você pode exercitar-se a um ponto do teu bíceps ficar hipertrofiado. Por que eu não posso fazer isso com o meu cérebro? Ele não é um músculo, mas está provado que ele cresce. Olha aí. E a prova que ele cresce... lembra aquela história? Neurônio não se reproduz, né? Neurônio não se divide. Depois de um certo tempo você não aprende nada. Isso é tudo balela, né? Tudo balela, o neurônio se reproduz, ele precisa ter estímulo, senão não tem necessidade. Né? Por que a pele se reproduz? Porque eu preciso estar sempre trocando. Mas se só aqueles neurônios estão fazendo a sua função, eu não preciso reproduzir.
Né? Então, como que eu reproduzo o neurônio? Quando eu preciso dele, quando eu estimulo ele. E como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão? Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque com oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Há quanto? Extraordinário, hein? Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e de repente eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Né? Eu coloco ele para ver alguma coisa, eu falo, abre o olho, ele abre o olho, ele vê alguma coisa, aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Olha com oração. Que bênção, rapaz. Rapaz. Fantástico. Então, Eu tô aqui em êxtase aqui agora. Eu não orava, meu amigo. Eu não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá. Por incrível que pareça. O que mais que está lá dentro? Ponto da gratidão. Quando eu exerço a gratidão, aquilo ali enche de sangue. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue. Quando eu me coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um estudioso chamado Andrew Newberg, né, que fez o Capacete do Medo de Deus, que eu vou falar, ele descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante 8 semanas, o volume fica ainda maior do que os 7 ml? Ele descobriu que não. Fica nos 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal 8 semanas depois. Havia aumentado de tamanho. Aumentou de tamanho. Desenvolveu. E isso significa... Aumentou a massa cinzenta. Aumentando a massa do lobo pré-frontal, significa também que a pessoa vai ter mais facilidade de tomar decisões corretas. Eu te pergunto, eu malhando o meu bíceps e eu não malhando o meu bíceps, eu preciso carregar um peso para levar para fora da minha casa. Qual vai ser a pessoa que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps ou que não malha? Que malha. Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu estou sendo estimulado pelo meu lobo límbico, mas é o meu lobo pré-frontal que vai tomar a decisão, de onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar e que é ambientada a ter gratidão ou aquela que nunca ora? Fantástico, né? Rapaz, aqui o eu não estou falando de Deus, eu estou falando de coisa física. Ciência, né? Uma chave que Deus deixou ali pronto na ignição. Né? Realmente é fantástico. Perceberam? Sim. Perceberam? Perceberam o que significa assiduidade e compreensão? Você estará melhorando o teu lobo pré-frontal, então as tuas decisões, até aquela decisão que a gente fala muito, eu cuido do espiritual, vou para a materialidade. Aonde ela vai acontecer? Com maior precisão. Aquele que está estimulando o seu lobo pré-frontal, aquele que está mais em sintonia com Deus, aquele que está mais em oração, aquele que está mais correspondendo com a verdade. Não tem como fugir disto. Veja, é a ciência chegando aonde a doutrina fala. Aliada, né? Viu a gratidão? Que fala muito em gratidão é a graça. Viu a gratidão? Como funciona? E a gratidão primeira é para com você mesmo. É para conosco mesmo. Não é para com ninguém. A gratidão que você vai ter com alguém é aquela que você tem para consigo. Não tem como dar, porque você só dá o que tem. E as pessoas parecem que não percebem isso. Então veja, quanto maior a massa do lobo pré-frontal, melhores serão as tuas decisões. O que significa dizer? Quanto mais você orar, melhor você vai tomar decisões. Quanto mais você estiver trabalhando com a verdade, melhor você vai tomar decisões. E é assim, e as pessoas não percebem. Então elas se envolvem na vida material, tomam conta da vida material, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e esquecem da vida espiritual.
O lobo pré-frontal delas está desse tamanhozinho. Aquele que frequenta e que se dedica melhor à espiritualidade está desse tamanho. Ele vai tomar melhores decisões. É fantástico. Vê? A ciência está mostrando isso. Vamos adiante aqui. Lobo pré-frontal, olha ali. Está aqui o córtex pré-frontal. É bem aqui. É bem aqui. Aqui está. Certo? Breve comentário. O córtex pré-frontal é a região na frente do cérebro, logo atrás da testa, e é uma área do cérebro que passa pelo período mais longo de desenvolvimento. É uma área importante do cérebro para altas funções cognitivas de conhecimento, como o planejamento e a tomada de decisões. E também é uma área-chave para o comportamento social, consciência social, para empatia e compreensão e interação com as outras pessoas. Essa parte ela se encontra mais ou menos totalmente desenvolvida, segundo informações que recebemos, pela faixa dos 30 anos por aí. Então vejam, e a partir daí, com o trabalho que venhamos a ter, mais ela se desenvolve. E melhores serão as tuas decisões se você estiver caminhando retilínea ao Evangelho, de oração, caminhando na verdade, caminhando na benignidade. E é por isso que a gente vê tantos desastres por aí, inclusive de espíritas, que não percebem nada disso, que não veem isso, vão a casas religiosas, vão ao centro espírita simplesmente para assistir palestra e tomar passe. Eu sou espírita. Não, você não é espírita. Você frequenta a casa espírita quando tem vontade. Ser espírita é diferente. Ser espírita é seguir a codificação. Não sou eu quem digo isso. Quem diz isso? Está lá. Está lá, é só ler. Leiam as introduções dos livros. Está lá escrito. E algumas pessoas, nas próprias casas espíritas que frequentamos, já vieram debater comigo a respeito disso. Inclusive, me trataram com menosprezo, como se eu fosse um babá da doutrina espírita. Não se trata disso. É impressionante. E outros deixaram até de falar comigo. Com certeza. Presidentes de casas espíritas deixaram de falar comigo, pelo meu debate em torno de seguir realmente a doutrina espírita. É impressionante. É impressionante. Certo? Eu fico assim. Eu digo, então você não aprendeu nada de doutrina espírita? Você não viu nada. É preciso ver. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Quem tem olhos de ver, que veja. Não sou eu quem falo, é Jesus. Está aí. Ok? Então vamos adiante. Missionários da Luz. Capítulo 12. Essa imagem é do Missionários da Luz. Este livro que aqui está. Esse é bem velhinho, tá? A capa hoje já deve ser outra. Tá? É outra. E capítulo 12. E interessante, para que tenhamos conhecimento. Conhecem o caso da Ana Clara? Ali, Manassés, que cuida do desenho do corpo que a Anacleta iria ter, e aqui André Luiz prestando atenção, cheio de dúvidas. Como funciona? O que é isso? Essa moça aqui, em encarnações passadas, falhou como mãe, teve problemas seríssimos com os filhos que teve. Não teve os filhos, mas não agiu como mãe. Faliu. Anacleta faliu. E então ela está se preparando, já vem se preparando há alguns anos, para uma nova reencarnação, certo? Se preparou para isso e está sendo preparada a reencarnação da Anacleta.
E como ela falhou como mãe na reencarnação que teve passada, nesta reencarnação que está sendo preparada aqui, ela vai receber novamente aqueles que foram filhos. São 4, 3 homens e uma mulher, 2 com paralisia, 2 paralíticos, um outro débil mental, e uma filha cheia de problemas para ajudá-la na viuvez precoce. E ela sabe tudo isso, vai reencarnar sabendo de tudo isso. Ah, mas eu não sabia, esse filho é imprestável. Você sabia, porque na tua reencarnação você foi ali, no teu planejamento foi ali para você sabia que ia ter esse filho ali. Não é para qualquer. Certo? Evidentemente que tem aquele que não sabe, mas intuitivamente ele tem a percepção, porque existem as reencarnações padronizadas. Mas padronizadas não quer dizer que todo mundo vai ter o mesmo regramento, não é? Funciona assim. Padronizada, mas com as suas variáveis para cada um. Ok? Vamos em frente então. Quaresma, eu conheci uma mãe que trabalhou numa casa especial. Ela tinha 4 filhos, os 4 tinham dificuldades. Você imagina, né? Uma mãe com 2 paralíticos, o outro débil mental e uma moça cheia de dificuldades e problemas para ajudá-la na viuvez precoce. Ela vai ajudá-la na viuvez precoce, mas também cheia de problemas. Imagina a filha, né? A dificuldade desse espírito pela falha cometida em reencarnação passada, que não cuidou dos seus filhos devidamente. Problema sério, não? Problema sério. Problema muito sério. Mas quem vai ter a viuvez precoce? É ela? Ela vai ter a viuvez precoce. Sim. E aí vai ser ajudada por essa filha cheia de problemas. Imagina que ajuda que ela vai ter. Olha. Só a espiritualidade. Muito bem. Essa é a imagem, né, para falar, que eu quis falar da Ana Berta. Vamos agora adiante. Vamos falar das etapas do processo reencarnatório trabalhadas por espíritos especializados. E essas etapas, evidentemente, elas são individualizadas. Grande percentual com reencarnações padronizadas. E isso não é novidade, ok? Abrindo no capítulo 12, Missionários da Luz, olha o que diz aqui, André Luiz. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Está no livro. Ok? Não é a evangelização de espíritos que inventou isso. Ok? Como eu já ouvi. Está no livro de André Luiz. Observe esses detalhes. Olha só o que fala de Ana Cleta. Está aqui no livro também. Sim, esclareceu Manassés. A experiência ser-lhe-á impura, porque 2 dos rapazes deverão regressar à condição de paralíticos, um na qualidade de débil mental. E para auxiliá-la, veja que auxílio ela vai ter, na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. Quando nós falamos aqui dos problemas, as pessoas, muitas das pessoas que eu já ouvi isso, já percebi isso, pensam que é o Quaresma que está falando. O Quaresma não está falando, não. Porque o Quaresma conhece as 16 obras de André Luiz. O Quaresma conhece as 20 e tantas obras da evangelização de espíritos. O Quaresma pesquisa. O Quaresma
estar em contato com a espiritualidade, porque eu sei que tenho essa necessidade. Então, quando eu falo, eu não estou falando por mim, eu estou falando o que aprendi. E o que eu aprendi, eu gostaria que todos aprendessem, por isso eu falo com veemência. Porque se eu conseguir aprender, todos podemos aprender. Todos. Mas aí o que acontece? Para não haver, não ter um fracasso, o espírito que vai assumir esse compromisso, ele está preparado. Ele pode falhar, pode, claro, né? Mas ele já vem preparado para dar conta dessa situação. Perfeitamente, foi o que aconteceu com a Anacleta se preparou. Ela se preparou na espiritualidade para assumir essa responsabilidade. Ela está consciente de que falhou e que ela precisa desse estado de redenção para que ela possa se recuperar. Não é uma Valéria que vai aguentar um negócio dele. Oi? Não é uma Valéria que aguenta um negócio dele. Benfeitor analisa o espírito, os sentimentos. Então, ao longo do tempo que você está na espiritualidade, quando você está se preparando para reencarnar, o benfeitor espiritual, um espírito especializado no processo, ele vai conversar contigo, ele vai procurar avaliar os teus sentimentos, ele vai avaliar os teus sentimentos pelas conversas que ele vai ter contigo, ok? Ele vai conseguir avaliar como você reage a determinados contextos, como é que você pensa sobre determinadas coisas. Ele vai avaliar tudo isso, porque ele tem capacidade para fazê-lo. Os nossos psicólogos, eles fazem essa avaliação, mas não têm a mesma capacidade que o benfeitor espiritual. É muito diferente. Lá ele tem uma capacidade, eu não vou dizer a 100%, porque isso fica difícil, mas ele vai ter uma linha de ação sabendo quem você é, quais são os teus sentimentos, como você se comporta diante de determinadas situações, porque isso tudo vai dizer respeito mais tarde a outras realizações que são feitas na espiritualidade antes do reencarne. Ele busca na tua anterioridade tudo isso. Todos nós temos na nossa anterioridade fatos marcantes, e eles conseguem captar justamente esses fatos marcantes, que aí é onde estão dando origem ao sentimento que você está trazendo, certo? Então ele penetra na tua anterioridade, na tua memória contínua. Ah, mas ele vai saber tudo o que eu fiz, por onde eu andei. Não é assim. Não é assim. É o principal, né? Ele vai ter a captação de como você reage sentimentalmente diante de determinadas situações. Mas ele vai saber os pormenores daquilo que eu fiz? Não é por aí. É preciso nós termos o conhecimento do que significa energia, do que é magnetismo, e eles conseguem perceber através disso. Certo? Não é que ele vai entrar totalmente na tua privacidade, não é por aí. Fica. Essa memória contínua fica registrado tudo que você fez durante toda a Perfeitamente, durante toda a tua vida. Durante a vida, não é na existência, durante a vida. Não, as reencarnações. Todas elas. Está tudo registrado ali. Tudo registrado. E quando você atingir um determinado ponto de avanço, de pureza, de evolução espiritual, você consegue verificar tudo isso em você mesmo. Agora não. Agora há um esquecimento. E quando você partir para a espiritualidade, da mesma forma, esse esquecimento vai permanecer. De acordo com a tua evolução espiritual, você consegue, na tua memória, retroagir algumas reencarnações passadas. Mas para isso que isso aconteça, depende da tua evolução espiritual. Se a tua evolução espiritual for completamente precária, você não volta nem a uma reencarnação passada.
Mas se ela já está melhor um pouquinho, você pode voltar 2, 3 reencarnações, se recordar de como você agiu. Caso contrário, não. Porque seria prejudicial para você. Então esse esquecimento não só se dá na vida corporal, mas também na vida espiritual. Quanto mais avançado o espírito, mais ele consegue retroagir. Ok? E está tudo na memória contínua. Não tem como fugir. Tudo isto vai dar origem ao fato do espírito. O que é o fato do espírito? O que é o fato do espírito? Conhecimento do espírito. Oi? Conhecimento, característica do espírito. O fato do espírito para essa encarnação que você está tendo. Como você montou esse fato do espírito? O que eu preciso fazer? Oi? O que eu preciso realizar nessa encarnação? E como ele é montado? Como ele é feito? Oi? Ambientação reencarnatória? Não entendi. Ambientação reencarnatória? No processo reencarnatório. Não estou entendendo o que você está falando. Fala alto. Reencarnação. Programação reencarnatória? Eu tenho que Ela dificuldade de está audição. falando de ambientação reencarnatória. Ambientação reencarnatória? A ambientação reencarnatória vai levar em consideração o fato do espírito. Mas como ele é montado? De acordo com o que eu preciso fazer. O fato do De espírito, acordo com as características. o fato do espírito é montado, ele é elaborado de acordo com as tuas necessidades possíveis de serem resolvidas na reencarnação que você terá. Nós temos muitas coisas a serem resolvidas e muitas coisas a serem regeneradas, mas nem tudo faz parte do fato do espírito que nós realizamos para essa reencarnação. Essa reencarnação, ela é limitada naquilo que nos é possível resolver, porque vai na evolução espiritual de cada um. Eu queria perguntar uma coisa para você assim, por exemplo, eu vejo assim, muitas situações que você percebe que o espírito que está reencarnado, tem uma personalidade, eles são muito tristes. Por exemplo, né? Tudo bem. Numa próxima existência, aquele que não tem esse comportamento de lembrar coisas de muita tristeza que afeta o coração, ele pode vir numa condição onde ele apresenta esse comportamento? Eu não entendi o que você falou. Olha só, vamos lá. Eu sou uma pessoa, não sou triste. Normalmente eu não sou assim, né? Quando eu estou muito bem triste, é porque tem algo errado. Tudo bem. Numa próxima existência, por algum motivo ou por alguma razão, por algum planejamento, não sei, eu posso vir com uma personalidade muito entristecida, muito assim mais grave, ou mantém mais ou menos uma... Não há negatividade no preparo da personalidade que você vai assumir. Não existe negatividades no teu planejamento reencarnatório. Não existe negatividades no teu fato do espírito. O fato do espírito é preparado de acordo com o teu nível espiritual. Se o teu nível espiritual não suportar determinadas coisas que ali possam estar marcadas para serem resolvidas, aquilo não fará parte do teu fato do espírito, porque você ainda não tem condições espirituais de dar solução àquela tarefa, àquele problema. Mas eu posso voltar com uma personalidade mais séria. Aí sim. Não é isso? A tua personalidade será de acordo com o teu fato do espírito. Ela é sempre uma personalidade séria. Começa por aí. Ela é sempre séria, de acordo com o que você está dizendo. A seriedade que você está se expressando é que é uma personalidade capacitada para resolver aquilo que está no fato do espírito. Sempre é assim. Sempre é assim. Nada em condições negativas. Nada em condições adversas daquilo que você precisa fazer. Então, o teu fato do espírito é elaborado.
esse fato do Espírito só serve para a Valéria. Ele é da Valéria. Ele é da Valéria, e esse fato do Espírito foi elaborado segundo o que ela precisa dar solução, e é possível que ela tenha solução naquela existência, nada mais do que ela possa resolver naquela existência, nada além. Agora vamos lá, a Valéria vai reencarnar como uma pessoa autista. Pode acontecer isso? Pode. Aí é uma punição que você estará tendo, é uma expiação. Mas um detalhe, tem que ter muito cuidado quando se fala em autismo. Porque autismo tem que ter muito cuidado, porque não é sempre um problema patológico, segundo a própria Joana de Ângeles. Certo? Tem que ter cuidado. As pessoas estão tratando autismo como se todos tivessem patologias, doença. Está doente, não é assim. Não é assim. Tanto é que Divaldo mesmo fala sobre isso. Ele se cuida com um médico autista, uma inteligência fabulosa. Um médico autista colombiano, inclusive. Então, o autista, no caso, ele não vai ter emoções. Ele tem precariedade de emoções. Você pode ficar nua na frente dele e ele vai olhar para você como se estivesse olhando para a cadeira. Acabou. Tem um vídeo do Divaldo que eu já coloquei ele N vezes no meu Facebook, que ele fala sobre autismo, com orientação de Joana de Ângeles. E ele fala sobre isso. Já coloquei N vezes, você já viu? Já. Tem que ter cuidado. Pode dizer, agora, exceções existem. Como exceções existem em tudo. Né? Agora, quem tomar como regra, não, mas o autista não é mais patologia, não é mais uma doença. Não, não é assim. Existem exceções. Agora, é preciso você saber diagnosticar isso. Aí é onde está a falha de muitos médicos que pegam. Eu já tive numa reunião, vou falar aqui, de acordo com o que o moço falou dos neurônios ali, lembra? Você, foi aonde foi isso? Não sei se foi lá, no Joana de Ângeles, eu não me lembro se foi lá no Joana, não sei. Não me lembro agora onde foi. Mas então, estávamos conversando sobre isso e falávamos estávamos fazendo estudo do livro dos Espíritos. Né? E chegou em determinado momento que estávamos falando justamente sobre os neurônios. Né? E falamos a respeito dos neurônios e tal, E então, tinha um médico nessa nossa sala de estudos. Né? E eu arguí a esse médico, né, que pudesse falar um pouco sobre os neurônios, uma coisa mais ou menos assim. E ele falou que os neurônios não se reproduziam, e não nasciam mais neurônios, não me lembro bem como ele falou. Eu digo, rapaz, problemático aqui, ó. Problemático. Na aula seguinte, eu peguei todo um texto científico falando a respeito de que os neurônios se reproduzem, eles crescem em outros neurônios, eles não desaparecem. A ciência já comprovou isso, né? Mas esse médico estava defasado. Nunca mais ele apareceu para o estudo, nem ele nem a mulher dele, porque frequentava ele e a esposa. A esposa era enfermeira. Quer dizer, então é preciso ter muito cuidado. Aliás, nós estamos vendo na medicina, dá uma coisa calamitosa, né? Até pelas reportagens que a gente tem visto, quer dizer, espíritos muitas vezes se comprometem com determinados comportamentos que estão completamente fora da programação que fizeram, e aí vão por interesses materiais. É o dinheiro, o status, problema sério. Não? Mas vamos aqui. O fato do espírito, então, justamente, ele é idealizado, ele é elaborado segundo a tua anterioridade, os fatos que estão gravados na memória contínua, os sentimentos que você tem, e aqueles fatos,
aqueles problemas que você pode dar solução naquela determinada reencarnação de acordo com o teu nível espiritual. Nada além. Nada além. Então, quando você escuta dizer, mas isso eu não posso, não, isso eu não consigo, é tudo conversa fiada, tem que ter cuidado. Em sabendo, né, de quem é a pessoa, você pode duvidar dela. Né? Essa daí está falhando completamente na sua reencarnação, principalmente se for espírita. Problema sério, porque ninguém é espírita por acaso, ainda tem esse detalhe. Agora, tem aqueles que não vêm, não é por acaso, mas se colocam no acaso. Aí é outro problema. Aí é problema de cada um. Cada um faz o que deseja. É assim que funciona. Deus não obriga ninguém a nada. Tanto é que tem gente aí padecendo totalmente porque arranjou e gostava de padecer. Mas um dia vai despertar. Mas o padecer desse ser não é ruim. É bom. Porque é para ele aprender, é para ele evoluir. Então sofrer é ruim. Quem não aprende do amor vai aprender através do amor. Sofrer é ruim? É ruim? Não é ruim não. A dor é necessária. Sofrer é ruim? Sofrer é ruim? Sofrer é ruim? Não é não. Sofrer é bom, é um aprendizado. É para o espírito evoluir. Em cuidando de evolução espiritual, é bom. Materialmente falando, vai achar que é ruim, não é assim? Estou cheio de dor. Mas aí é que está, você falou a palavra-chave. A dor é necessária, mas o sofrimento não. Eu não posso ficar com isso aí. Não, mas veja, a dor não provoca sofrimento? Mas o sofrimento depende de não provoca sofrimento. Para aquele que provoca sofrimento, não é ruim. É bom, ele vai aprender com a dor que ele está sentindo. Agora, é opção. Sofrer é opção, a gente sabe disso. Sofrer é opção. É opção. Por exemplo, hoje, que me aconteceu? Eu estava falando para ele. Eu estava aqui, aí parece que ali na casinha lá embaixo, onde a gente faz o estudo com as crianças, não tem nada hoje. Aí tudo bem, aí eu fui passear ali fora, tomar um pouco de sol, sempre chego cedo aqui. Quando eu olhei lá para baixo, tinha fechado o portão da garagem. Eu digo, rapaz, fechado o portão da garagem. Não tem nada aqui, normalmente alguém que frequenta aqui, filho, fechou o portão, alguém. Aí eu tive que descer isso tudo, desci, fui a pé, descendo ali. Devagarinho, por causa do meu joelho aqui, para abrir o portão, porque de repente chegava uma pessoa, por exemplo, chegava aí e viu o portão fechado, assim, não vai ter reunião hoje, ou coisa parecida, né? Poderia. Não. Aí eu fui descer. Para subir, mas não foi fácil, fui parando, né, ali. Eu parei umas 10 vezes. Sabe, digo, vou pela escada? Não, vou pela escada não. Eu ainda ameacei subir pela escada, então vou pela ladeira mesmo, né? Mas o meu joelhinho aqui, eu digo, não tem problema não, deixa que eu estou. Você tem a chave lá de baixo? Oi? Tem a chave desse portão? Não tem chave não, está tudo sem chave. Tá com cadeado, continua aquele cadeado lá sem. Não tá funcionando. Fica aberto direto. Mesmo com os joelhos desconjuntados. Não, tem que ir. Muito bem, então o fato do espírito é isso que estávamos falando. Grupo familiar. Familiar. E o grupo familiar? E o grupo familiar? Como ele é considerado o grupo familiar? Os inimigos vão formar família. Pela energia fluida. Eu não tenho muito que reclamar do meu não, que indício de muitos que eu vejo por aí, eu até que fui bem feliz com o meu grupo familiar. O teu grupo familiar é elaborado de acordo com o fato do espírito e com as necessidades que você tenha de cumprir determinadas tarefas com as pessoas que vão fazer parte do teu grupo. Ok? Então, o teu grupo familiar
também é levado em consideração o fato do espírito. Porque você vai fazer o teu planejamento, então você vai ter conhecimento de quem serão teus pais, tua mãe, teu pai. Você vai ter conhecimento, se for o caso, de quem será aquele que você vai esposar, de quem serão os teus filhos, e a reunião com esses espíritos, ela se faz na espiritualidade, e de acordo com o nível espiritual de cada um que vai reencarnar. É preciso levar sempre em consideração isso. Mas, em normalidade, nós que aqui estamos, por exemplo, certo? Nós participamos disso. Eu sabia quem seria o espírito que eu iria ser minha esposa, os meus filhos, né? Enfim, o meu grupo familiar, meu pai, minha mãe. Eu sabia. Como muitos sabem, quando é feito o planejamento da encarnação. Então, o grupo familiar faz parte disso. Por quê que o teu pai e a tua mãe fazem parte em especial disso? Porque tem os genes da hereditariedade, certo? E esses genes da hereditariedade vão fazer parte de ações também que você tem necessidade, que já está pautada no grupo, no fato do espírito, ok? Vai fazer parte do mapeamento genético. Então, o teu fato do espírito está calculado e elaborado, considerando também os pais que você terá, porque você vai sofrer essa hereditariedade. Se houver algum gene do qual não faz parte do teu planejamento reencarnatório, esse gene é neutralizado quando acontecer o quê? Quando acontecer o quê? Sim, quando acontecer a ação entre os dois. Então lá, foram para o quarto e fizeram a relação devida. Aí chega o amigo espiritual para pegar o espermatozoide que tem que ir lá no óvulo, né? Então ele vai ver qual é o espermatozoide que tem que ir para o óvulo. E nessa oportunidade, ele neutraliza o gene que você não precisa ter. Por exemplo, tua mãe tem câncer. Ele elimina esse gene. Você não precisa ter um câncer. Não está necessitada de ser cancerosa. Então esse gene é eliminado. Você não terá essa participação. Eu pensei que sabia que ele podia manter, mas está adormecido. Eu pensei assim. Oi? Esse gene pode estar lá no corpo, mas está adormecido. Está neutralizado. Mas e sobre a necessidade dele eclodir? Se houver necessidade dele eclodir, mesmo que ele não esteja em você, ele é inserido. Querida. A espiritualidade tem todo um trabalho que é possível fazer. Esse espírito que está aqui, encarnado, veja como ele tem agido completamente num alvoroço, numa perturbação incrível. Bom, então temos que promover uma situação para esse espírito que se promove. Vai depender do teu comportamento. Digamos que você vem com uma formulação, um planejamento reencarnatório pautado, com necessidades incríveis a serem resolvidas. E você entra numa faixa de perturbação e desequilíbrio total. E você necessita, de alguma forma, ser totalmente paralisada para que você não se comprometa mais. Os amigos espirituais sabem, eles podem fazer com que você fique paralítico. Pode te colocar numa cama, a modo de te beneficiar. A modo de te beneficiar. A espiritualidade está preparada para
tudo. As pessoas não sabem disso. Está vendo? Fulano, de repente, caiu na cama e não levanta mais. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Tem várias opções. Poderia estar na opção do planejamento reencarnatório, mas poderia estar, não está, e ele se desequilibrou demais. Então a espiritualidade está cuidando dele. O espírita tem que despertar por discernimento, refletir. As opções são muitas, são várias. Impossível você dizê-las todas. Não teríamos cabedal para isso. Mas são várias opções. É só conhecer o que a espiritualidade é capaz. Tá bom? É só conhecer o que a espiritualidade é capaz. E você daí começa a verificar tudo o que é possível ser realizado pela espiritualidade. Uma pessoa que vem de uma família muito pobre, muito carente, provavelmente vem para aprender com a simplicidade, né, da vida. Sim, mas é assim. Todos nós, eu, você, o mundo inteiro, passa por todas as faixas necessárias. Passa pela faixa da riqueza, a faixa da pobreza, a faixa do estado médio. Todos passamos por todas as faixas. Se você não foi paupérrima, você será um dia. Se você não foi rica, você será um dia. Para você ser testada e aprender a desenvolver sentimentos relativos à posição que você está ocupando na sociedade, na humanidade, para o teu desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque a graça necessita conhecer a ciência universal para ser o espírito puro, para chegar ao espírito puro. Então você tem que conhecer todas as faixas necessárias. Se você não foi pobre, vai ser. Se você não foi rico, vai ser. Será? Não tem como fugir disso. Ah, ele é pobre, simplesmente ele está tendo uma expiação. Não é assim. Não é assim. Tem que saber verificar o que está acontecendo. Eu tenho até gratidão por ele ter vindo bem simples, né, bem pobrezinho, porque assim eu valorizo um pouco mais as coisas. Pois é, tá vendo? Esse é um detalhe, viu? Você é paupérrima, aí você vai valorizar determinadas coisas que de repente, se você foi um dia rica, de repente não valorizou. Então você está valorizando. Então você está passando pela prova da pobreza, não só para um aprendizado, mas também por uma expiação, para um teste, para um aprendizado. Mas você poderá participar pela prova da pobreza simplesmente como um aprendizado, sem ser prova ou expiação. Sabe com quem aconteceu isso? Não sabe? Jesus, caminho reto, está lá falado por Emmanuel. Mas não só por Jesus, outros espíritos também passaram por isso. Sim. Então não é uma expiação, não é uma prova, é uma necessidade do aprendizado. Sim. Então precisamos saber diagnosticar isso, porque nem sempre aquele que é pobre é porque ele está sendo espiado, não é uma necessidade. Olhe o comportamento dele, veja como ele se compromete. Você quer ver uma coisa? Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. Mamãe frequentava um centro, uma casa espírita, eu era garoto, né? E tinha uma senhora que trabalhava nessa casa espírita, que ela fazia tudo por todo mundo, era só aparecer lá, né? Alguém necessitado de alguma coisa, e ela ia resolver o problema, até que um dia, o pessoal da casa espírita lá, não sei agora quem, não me lembro mais, né? Resolveram fazer uma visita a essa senhora. Aí foram, marcaram lá, não me lembro como foi, foram na casa dessa senhora fazer uma visita. Chegaram na casa dela. A casa dela era um cubículo. Ali era sala, cozinha, banheiro, tudo era ali. Ela não tinha um móvel, não tinha nada. Certo? O colchão dela era no chão. Ela era paupérrima. Mas estava sempre alegre, sorrindo e resolvendo o problema do outro. Veja! De repente, a pobreza para essa senhora não era uma prova. Ela
passando por um aprendizado. Então ela se sentia feliz naquela condição. Sim. Porque era um aprendizado, ela estava aprendendo. Ela não tinha nada e resolvia o teu problema chegando lá pedindo a ela. Coisas dessa ordem. Então é preciso sabermos avaliar. Quando você vê alguém paupérrimo, que não reclama, e que está alegre, que está feliz, veja, ele não está passando por uma prova, por uma expiação, ele está numa sessão de aprendizado, numa reencarnação de aprendizado. Simplesmente está aprendendo o que é aquela condição. E dali ele tira um aprendizado para ele espiritual. É fantástico. Fantástico. Não? Agora, se você chega e a pessoa está sempre reclamando, está me faltando isso, eu não tenho aquilo, aí esse está mal. Ele está passando pela prova, mas ele não está se comportando bem também. É o pobre revoltado, né, que reclama por não ter conforto, esse está no vinagre. Planejamento reencarnatório. O que vai dar? O que vai dar? Dados para esse planejamento reencarnatório. É justamente o fato do espírito. As necessidades que foram aqui elaboradas, que serão possíveis resolver na reencarnação devida, vai fazer parte do planejamento reencarnatório. Então, na elaboração desse planejamento reencarnatório, é que vai entrar o grupo familiar, é que vai entrar quem vai ser teu pai, tua mãe, teus filhos, teu esposo, teus vizinhos, a ambientação reencarnatória, aonde, qual é o local que você vai reencarnar, que tem instrumentos devidos e capazes de resolver e dar solução ao fato do espírito que você elaborou. Mas quem são esses instrumentos, Quaresma? Os instrumentos são as pessoas, são os problemas do local, são as atividades que ali acontecem naquela ambientação reencarnatória, naquele local que você vai viver, né? Quais são as soluções dos problemas que você vai encontrar. Esses são os instrumentos para a tua evolução. No meu caso, o seu caso é o seu caso, mas não é o dela. Sim, mas no meu caso, os meus primeiros conhecimentos que me trouxe, né, além da minha mãe, foi meu pai. E meu pai foi meu primeiro professor. A gente morava na roça, né? E eu aprendi a ler e escrever com ele, né? Agora, na outra parte, em respeitar as pessoas, acreditar em Deus, a religiosidade, foi minha mãe. Mas veja bem, cada caso é um caso. E para cada pessoa é diferente. Não existe no universo dois casos iguais. Ok? Eu não falei no planeta Terra, não. Eu disse no universo. Não existe dois casos iguais. Por que não existem dois casos iguais? Por quê? Porque por causa da individualidade de cada um, perfeitamente. Não existem dois espíritos iguais. Não existem dois espíritos iguais. Imagina se existissem dois espíritos iguais. Ia ser um problema muito sério. Não existem dois aparelhos iguais a este, que daqui está. Ok? Não, existe sim, Quaresma. Tem outros projetores iguais a esse, tem o mesmo controle, mas não é igual a esse. Você acha que é igual? Por que não é? Porque cada um tem a sua energia. Quem construiu esse aí injetou nele várias energias. O outro foi fabricado por outras pessoas que já têm outras energias. Eu entendo assim. Mas isso aqui foi construído materialmente com a mesma matéria que os outros. Mas então, tem vários controles iguais a este para movimentar a energia de quem constrói ele conta muito, eu acho. Mas o número de átomos que tem esse não é o mesmo que tem no outro. Sim. E a energia também muda, né?
Mas nesse caso aqui, a gente até dispensa esses detalhes, porque isso aí é uma coisa bem mais profunda, que agora não nos caberia diagnosticar, mas você está certa. Você está certa. Porque uma mesma montagem do controle desse, feito por uma determinada pessoa e feito pela outra, certo? Duas pessoas, uma vai montar um, outra vai montar outro. Um pode funcionar bem melhor do que o outro, pela energia daquele que montou. Você tem razão. A interferência, é isso mesmo. A interferência. Você compra um televisor, ela compra um televisor. O televisor vai para a tua casa, é o mesmo televisor, a mesma marca, tudo direitinho mesmo. Na casa dela, funciona muito bem. Na tua casa não funciona. A tua energia tem interferência em todos os aparelhos que estão na tua casa. Ok? Por isso que tem casas onde os aparelhos dão defeito toda hora. É verdade. A própria energia da pessoa interfere. E os aparelhos dão problema. Eletricidade. As pessoas não percebem isso. Você emite, você movimenta as energias que ali estão naquele aparelho. Não são energias espiritualizadas, mas são energias que ali estão. Sim. Ok? Mas vamos falar do planejamento reencarnatório. E então, aqui vai ser elaborado de acordo com o fato do espírito, levar em consideração grupo familiar. Aqui vai levar em consideração o local que você vai nascer, certo? Em que condições você irá nascer, aonde você vai ter o teu corpo, né? Em que local você irá nascer. Tudo vai ser levado em consideração aqui no planejamento reencarnatório. Ok? Mas vamos adiante. Esse planejamento reencarnatório vai dar a memória existencial. Tudo o que está aqui no planejamento reencarnatório será inserido na memória existencial. Por isso que nós, sob orientação, estávamos preparando aqui de forma mais intensiva o processo mediúnico, porque quanto melhor for o teu desenvolvimento mediúnico, melhor será a tua relação com o teu guia espiritual, que vai te favorecer na lembrança da memória existencial. Ok? Aí é que está o detalhe. Mas não foi possível essa realização pela falta que vocês estão vendo, inclusive hoje. Então, essa desordem aconteceu por falta de nós frequentadores. Não é um problema meu, não é um problema de quem frequenta, mas é um problemaço para aquele que não está frequentando. Observem o que eu estou dizendo. As pessoas ainda não despertaram para isso. Nós estamos no ápice da transição planetária. Ninguém volta mais ao planeta Terra que vai evoluir se não estiver preparado para assumir as condições do planeta Terra. Eu canso de falar sobre isso. E isso já vem sendo orientado, vou repetir, por Zacarias, lá no Velho Testamento, quando ele fala que 2/3 não vão ficar aqui. Eu estou achando que vai ser mais de 2/3. E reparem, a população do planeta Terra. Agora nós estamos de quem? 7 bilhões e pouco, não é isso? 8 bilhões. Oi? 8 bilhões. Pois é, bota mais 4, 5 vezes desencarnados. Nossa. Mas considerem só os encarnados. Quando fala em 2/3, veja aí. Quantos não vão comparecer ao planeta Terra? Vão ir para o exílio. Vão para o dano da segunda morte. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso já está acontecendo. Já faz tempo. E parece que os espíritas mesmo não despertaram para isso.
séria. Por isso, quando falamos aqui da importância de conhecer o processo reencarnatório nas suas etapas principais e como ele se forma, é importantíssimo, mas são poucos aqueles que frequentaram, inclusive conosco aqui, e conseguiram perceber isso. São poucos. Porque se tivessem percebido, a assiduidade seria outra. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Porque quando você falha, vai ter problemas. Quando você falha, você tem problemas. Você perdeu essa lacuna, a próxima, você não vai ter o mesmo discernimento, porque você perdeu essa parte. Mas é assim que acontece. E assim acontece com tudo. Você come uma alface, você preparou uma salada de alface, ok? Aí você botou o salzinho, botou azeite. Não, alface está gostosa, a alface, não tá? Mas na outra alface, você coloca sal ou não coloca azeite, fica a mesma coisa? Pois é, porque faltou o azeite, né? Pois é, assim também é com o conhecimento. Está rindo, né? Você está rindo? E a pessoa pensa que está tudo bem, não está tudo bem. Não está tudo bem. É por isso que hoje nós temos visto uma série de profissionais que se dedicaram a determinadas tarefas, mas simplesmente por fatores materiais. Principalmente o egoísmo, o dinheiro. E aí realizam as suas tarefas pessimamente. São engenheiros, são médicos que estão fazendo um monte de porcaria por aí. A coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Uma pessoa interna para operar uma coisa, para operar um braço, sai sem a perna. Então quando falamos que conhecer, processo reencarnatório nas suas etapas principais e saber refletir e analisar a respeito, eu tenho certeza, porque aconteceu comigo. Se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um. Eu tenho certeza que se tivessem introvertido, colocado interiormente esses detalhes, jamais teriam o comportamento que têm tido. Eu tenho certeza disso. Mas por que você tem certeza? Agora é porque aconteceu comigo. E eu sou veementemente a favor desse detalhe. Se aconteceu comigo, pode acontecer com todo mundo. Depende da vontade. E a vontade, ninguém ignora que é a maior potência da alma, dita por um sábio, que não é o caso do Quaresma, mas é Leão Denis. Mas olha só, às vezes a pessoa pode... Esse aqui é o grande detalhe. Às vezes. Às vezes a pessoa é pecador, é assíduo e tudo, mas não tem esse sentimento. Esse às vezes é que é o grande problema. Esse também é um grande problema, às vezes. Não, mas eu estou dizendo, pois é. Pelo que eu percebo do outro, pois é. Conversa boa. Pois é, mas o às vezes diz respeito também à força de vontade que você tenha. Esse é o grande detalhe. Esse é o grande detalhe. Mas as pessoas não se veem. Você quer ver por que às vezes é um grande problema? Em uma determinada reunião, havia um analfabeto sentado lá nos fundos. Ele assistia a todas as reuniões da Casa Espírita. Ok? O presidente também estava lá todos os dias na reunião da Casa Espírita. Perfeito. Quando desencarnaram, o analfabeto estava aqui, o diretor estava lá embaixo. Olha o Lázaro. Pois é. Lázaro Rico. É preciso refletir um pouco. Certo? Esse negócio de às vezes, de vez em quando, é um problema muito sério. Não, mas eu perdi, mas eu estou vendo aqui. Não, eu não compareci, mas eu ouço o vídeo, eu vou ver o vídeo. Não é a mesma coisa. Você perdeu as energias do ambiente. Você perdeu as energias dos guias espirituais, que aqui temos eles trabalhando conosco. Eu não estou sozinho, ninguém aqui está sozinho. Eu não vim aqui simplesmente para aparecer. Esse é o grande detalhe. E eu tenho certeza disso, eu sou convicto disso. Mas aí que eu estou querendo chegar no seguinte: o que eu quero dizer com isso? As pessoas não se entendem
Pois é. Pois é. Mas aí, se comparece, procura aprender, procura refletir. Coloca a vontade na frente. Eu preciso crescer, eu preciso aprender. Eu preciso dominar a minha materialidade. Esse é o grande detalhe que a maior parte dos espíritas não fazem. Dominar a materialidade. A partir de conhecer doutrina espírita. Conhecerem que existe doutrina espírita, né? Não é conhecer a doutrina espírita. Porque se conhecesse, dominaria. Eu fiz isso, por que não podem fazer? Todos podemos. Se o Quaresma fez, todos podem fazer. Todos têm capacidade para isso. É só colocar em prática. E aí vai a vontade. Tem que acionar a vontade, senão... Eu falo tanto da vontade. E eu aprendi isso com o Denis. Quando eu li lá que era a maior potência da alma, eu digo, peraí, eu vou esperar, isso aí tem que valer. Porque esse espírito conhece muito mais do que eu. E por que eu não vou segui-lo? Certo? Eu imprimi isso em mim. Se eu imprimir isso em mim, qualquer um pode imprimir. É por isso que eu falo desta maneira. Não tenho como falar de outra. E quem diz isso não é o Roberto Quaresma, é Leon Denis. Quem quiser duvidar de Leon Denis, que duvide. Porque eu não pude fazer, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Mas Quaresma, você não tem problema, eu tenho problema, eu tenho dificuldades, como todos que aqui estão. E como outras tantas pessoas, eu preciso ir ao médico, faço tudo isso, eu faço. Mas eu me organizo. Eu me organizo colocando a espiritualidade na frente. Não adianta, ninguém me tira disto. Lá em casa, já contei isso aqui, eu levei a contento tudo isso, procurei que compreendessem dessa maneira. Então eles iam para o aniversário de fulano, de ciclano, eu digo depois que eu vou, mas eu tenho palestra hoje. Depois da palestra, se der tempo, eu apareço. Mas eu nunca deixei de fazer o meu trabalho. Eu nunca cheguei atrasado em uma palestra numa casa espírita. Eu nunca cheguei atrasado. Sempre cheguei adiantado. Eu nunca cheguei atrasado. Eu não falhei, são 174 encontros que nós realizamos aqui. Esse é o 170. Eu nunca deixei de comparecer a um. Tivesse um problema, Quaresma, tive, mas eu estava lá. É meu tarefa, é meu dever. Eu assumi isso. Sabe? E então, quando eu vejo que eu tenho capacidade de fazê-lo, é porque todos têm. Quando eu vejo que isso foi muito melhor para mim, eu tenho certeza disto. Eu tenho certeza disto. Foi muito melhor para mim. Por que eu tenho certeza? Por que, Quaresma, você tem certeza? Porque eu, no meu compromisso com o trabalho espiritual, me foi mostrado o que me aconteceu em reencarnações passadas. Eu já falei isso lá em casa, inclusive, para meus garotos. Os que estão comigo, devido às situações que aconteceram. Eu, em minha reencarnação passada, eu vivi numa cabana, numa rua. Eu morei numa cabana, numa rua, com 3 filhos, 2 homens e uma menina. E eu me lembro muito bem disso. Eu me lembro do sofrimento que tive. Numa cabana que me foi cedida, em frente a uma casa, na rua. E eu morei ali. E ali, na minha paciência, na minha observância de tudo que estava acontecendo, eu recebi uma mensagem. E no dia seguinte, de manhã cedo, saí. Encontrei a pessoa devida. E essa me encaminhou. E eu consegui melhores posições. Então eu sei o que é sofrer. O que é ter dor. O que é passar por situação. Quando a gente não se comporta devidamente em determinadas situações. Certo? Então, o fato é esse, sabe? Então, quando eu falo convicto, não só pela minha experiência nesta reencarnação, como em reencarnação passada. Alma gêmea. Alma gêmea, esse caso está lá contado. Certo? Então, esse é o grande detalhe. Então, eu não estou falando porque alguém me disse, porque eu ouvi. Eu estou falando
porque eu passei, e os livros mostram o que a gente deve fazer. Então, se eu faço, você pode fazer, você, todos podem fazer. Então, eu primordialmente, seja o que for, certo? Eu vou dar como primordial o momento espiritual, seja ele qual for. Não tenho dúvida quanto a isso. Tanto é que eu falei lá em casa, quando eu falei isso a primeira vez, as pessoas achavam interessante. Se morrer alguém aqui e eu tiver algum trabalho espiritual para fazer, alguma palestra, eu vou fazer a palestra, depois eu cuido do resto. Pois é. Eu acho assim, diante de tudo que o planeta vem passando, vem a palavra assim na minha cabeça, escassez. Eu acho que nós ainda vamos viver momentos de escassez. No meu entendimento, sei lá, não tem essa impressão. Escassez em que sentido? De tudo. De alimento, de água. Mas viver esse momento aonde? No planeta, no momento, enquanto ele está em trânsito. Mas a escassez já existe no planeta. Sim, mas a coisa vai ficar... Mas já existe, não porque o planeta não tem a oferecer. Tem, mas... Pois é, porque o povo, os espíritos que aqui estão, não sabem aproveitá-lo. Porque segundo Emmanuel, o planeta Terra tem condições de agasalhar 900 mil habitantes e ter tudo para todos. Está nos livros. E falar isso é Emmanuel, não é Roberto Quaresma. Então imagina o Brasil, planeta Terra não, perdão, o Brasil tem condições de agasalhar 900 mil habitantes. Quanto nós temos? Pois é. Em todo o território do Brasil, com condições de vida tranquila para 900 milhões de habitantes. Não é 900 milhões. Estou confundindo até os números. 900 milhões no território brasileiro. 900 milhões de agasalhar todo mundo bem. 900 milhões. Quem disse isso foi Emmanuel, através de Chico. Não foi de alguns aí que dizem que receberam o Emmanuel, problema sério. Isso é problema de cada um. Então, fala. Não, mas eu digo assim, diante das situações que vem ocorrendo, eu estou entendendo, né? Por exemplo, se você tem uma área que tinha grandes plantios, que ela foi devastada, como é que fica essa situação mais para frente? Tudo isso eu fico... Sim, mas esse problema já está acontecendo. Você não vê a destruição que fazem ainda as florestas de tudo? E às vezes, para fazer alguma coisa, ter um alimento não tem. Olha agora o que vai acontecer no Rio Sul. O arroz. Arroz, 70% vem de lá. Olha aí. Já está importando arroz. Para ver se não falta o arroz aqui. Né? O Lula já mandou importar arroz, diminuiu uma série de tarifas, enfim. Mas é isso. Está aí, ó. Mas a maior provação é para aqueles que lá estão vivendo esse processo. E a gente sabe quais são os espíritos que reencarnaram lá. Nós sabemos quais são os espíritos que estão reencarnados lá. E você vê, eu fico prestando atenção no falar, no comportamento de muitos. Aprenderam. O aprendizado está servindo. E ao mesmo tempo as pessoas se solidarizam. Perfeitamente, o aprendizado. É o aprendizado. E estão vendo que outros de outros lugares também estão ajudando, não é? E antigamente, em outras épocas, outros de outros lugares eram mortos, eram assassinados para que pudessem ficar com a terra deles. E aí? Como fica essa situação? Agora está aí. E eles estão vendo que não funciona dessa maneira. Mas vamos continuar aqui no nosso processo reencarnatório. Então, o planejamento reencarnatório, os dados que aqui estão, vão fazer parte da memória existencial. E nós vamos ver isso mais adiante. Né?
quando estamos chegando a um mapeamento genético, e também é elaborado de acordo com o fato do espírito. Então, esse corpo que você tem hoje, esse corpo que você habita hoje, que você está hospedada hoje, certo? É um corpo feito de acordo com as tuas necessidades a serem cumpridas nesta vivência, nesta existência. Ele serve em especial para as soluções que você tem que dar nesta existência. Ah, mas isso não está bom, o problema é teu, porque você sabia que o teu corpo está preparado para essa solução, para esse detalhe. Por isso, o mapeamento genético. E nós vimos aqui, ó, o Manassés cuidando ali do mapeamento genético da área aberta. Aqui vão estar todas as características necessárias que foram elaboradas no fato do Espírito. Todos os genes, o DNA que vai formar isso aqui, é preparado para a solução de tudo o que foi pautado pelo fato do Espírito. Nada além. Nada além. E como já falamos também, a hereditariedade, que vai levar em consideração o pai e mãe. Aqueles que serão teus pais e tua mãe. Teus pais, mãe e pai. Ok? Vamos em frente. Ambientação reencarnatória. Também, a elaboração da ambientação reencarnatória também vai levar em consideração o fato do Espírito. Aonde você vai nascer? Por que você não nasceu no Japão? Por que você Eu não gosto de comer peixe cru. Porque no Japão não teria os instrumentos necessários ao aprendizado que ela necessita, que esse espírito que está hospedado na graça necessita. Lá não teria os instrumentos necessários. É outro modo de vida, é outra forma de vida. E ela, como ela falou, não gosta de comer peixe cru. Você estava na comida, né? Na comida. E lá eles comem outras coisas também, né? Uns insetozinhos aí. É escorpião, né? Acho que é até barato. Pois é. Então vejam, a ambientação reencarnatória tem relação justamente com o local onde nós vamos encontrar as situações, os instrumentos que nós precisamos para a nossa evolução espiritual. Olha só o que veio na minha cabeça assim, muito bem. Você agora já entendeu que você tem a doutrina espírita. Eu acho que todos nós, eu vou falar comigo, eu acho que já fui espiritualista, mas voltada mais para o lado esotérico. Isso aí não está funcionando, não é assim? O caminho é esse, Então vamos lá, vamos colocar você no lugar onde você vai conhecer a doutrina espírita. Onde você conhece a doutrina espírita? No Brasil. Em outros países tem, mas não é trabalhado como a gente vê aqui no Brasil. Pois é. Vai para a cidade, você vai lá para o Rio de Janeiro. Aí você chega. Porque lá no Rio de Janeiro você vai encontrar os seus pais. Quem sabe aquilo lá que você era muito com você lá no passado? Então lá, só estou fazendo com carinho. Você falou bem, e você lembra uma outra coisa. Agora, refletindo, é por isso que é bom refletir. Você falou em doutrina espírita. Por isso eu nasci no Brasil e estou na doutrina espírita. Não nasci em outro lugar, porque a doutrina espírita não é tão desenvolvida como no Brasil. Certo? Sim. E aquele que nasceu no Brasil está na doutrina espírita e não a respeita e não faz com que ela seja correspondida nas suas ações. Percebeu? Percebeu o problema? Percebeu? Percebeu o problema? Você nasceu no Brasil, conheceu a doutrina espírita e não está levando em consideração tudo isso como deveria. Percebeu? Você falou bem. Por isso você nasceu no Brasil e está na doutrina espírita. E você está aproveitando-a como deve?
na tua ambientação reencarnatória, veja o detalhe que você colocou, como ele é importante. Refletindo. Refletir é muito importante. É por isso que não se pode olhar simplesmente sem refletir. Viu? Você refletiu e olha só o que acontece. Eu nasci no Brasil, eu tenho espírita mais desenvolvida. Nos outros lugares não é. Eu estou na doutrina espírita. E por que eu não estou realizando-me com a doutrina espírita? Porque é rebelde. Problema sério, né, Rose? Correto. Oi? Nesse processo reencarnatório, nessa ambientação, foi todo feito o fato do espírito, todo o processo. Eu já estou pronta para nascer. Nisso a minha mãe faz um aborto. Ela que faz, não é por acaso. Ela que faz. O que acontece? Não é espontâneo. O que acontece assim, quando a criança... Mas quando já está tudo programado, a própria espiritualidade vai atuar e já sabe se aquela mulher que vai te receber o comportamento dela, os sentimentos, se você tem que realmente reencarnar por ali, se ela não vai fazer o aborto. Faço-me entender? Mas se caso acontece, essa criança... Não, mas não acontece. Se está programado, aquela mulher que vai te receber como filha, ela não vai fazer o aborto. Ok? Porque a espiritualidade já sabe aonde tudo vai suceder. Os abortos que acontecem aí, certo? Já está tudo previsto. Evidentemente que existem exceções, ok? Exceções existem, certo? Mas, regra geral, já está tudo programado. Então, aquela mulher que vai te receber é a Valéria. Valéria? Não sei se é mãe. Tenha cuidado. A Valéria, então ela vai te receber? Não, ela não vai abortar, porque a espiritualidade também já está trabalhando. Você vai nascer por ali, ela já sabe que vai te receber, embora não recorde, não lembre, certo? Mas já está tudo programado, então não vai acontecer. Okay? Não é assim. Se por acaso houver algum acidente, né, algum desregramento, aí a espiritualidade toma as providências devidas. Mas tem que respeitar também o livre-arbítrio. Oi? Eu quero fazer um aborto. Não, mas você não entendeu. Quando eu disse que já está programado, que a espiritualidade está atuando, esse livre-arbítrio já é justamente para ter mesmo. Ele já conhece aquele ser. A espiritualidade já conhece aquele sentimento. Então, se fosse levar em conta o livre-arbítrio e tudo de caísse em desorientação, aí a programação não teria valor nenhum. A programação já é feita com o conhecimento dos sentimentos de cada um. Sim. Entende? Mas você tem o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio. Você não puder, você a espiritualidade também conhece isso. Eu sei. São especialistas que eles sabem muito mais do que nós. Então eles sabem a probabilidade que terá aquele espírito de fazer uma ação indevida ou não. Tanto que eu retornando à parte espiritual, nem sempre eu cumpri aquilo que eu prometi. Sim, mas nenhum de nós cumpre tudo a regra, a 100%. Por causa do meu livre-arbítrio. Nenhum de nós. Ele não pode dizer, eu acho isso, ele não pode se meter no teu livre-arbítrio. Por exemplo, eu não quero ter filho. Não, mas você tem uma programação, agora você vai responder por isso. Entendeu? Aí pode acontecer como aconteceu com a Anacleta, né? Claro. Na próxima reencarnação. Justamente. Não, mas o que aconteceu com a Anacleta é que ela não trabalhou bem os filhos que teve. Não foi um problema de aborto, não foi um problema de não querer receber. Veja bem, o que ele está falando, ele não está levando em consideração as ações do planejamento reencarnatório, né, e a operacionalidade da espiritualidade, certo? Você fez uma programação e vai nascer aqui. Essa é tua mãe. Isso na espiritualidade já está determinado. Então, toda a espiritualidade estará trabalhando para que nada aconteça, que você realmente venha nascer por essa e por ela.
certo? Você vai nascer. Ela já está preparada, e a espiritualidade conhece os sentimentos dela e sabe que ela não vai provocar o aborto, embora ela tenha o livre-arbítrio, mas a espiritualidade já conhece. Então, se você tem que nascer por ali, você vai nascer, acabou. Não, isso aí é o caso certo, né? O caso que está certo, nem sempre dá certo. Você ainda não me entendeu, Cid. Não adianta, a espiritualidade conhece. Se você tiver que nascer pela graça, você vai nascer pela graça. Porque a espiritualidade já conhece a tendência dela, o sentimento dela, e a espiritualidade, a partir do momento que tudo isso é programado, ela começa a agir naquele que vão seus pais. O envolvimento, as energias. Então, mesmo que ela pense em fazer uma distorção, a espiritualidade vai contornar. E quando ela entrar no estado de emancipação, ela vai ser agasalhada. E ela não vai promover o amor. Certo? É isso que eu quero falar. Não podemos, a descrença que temos ainda quanto à operacionalidade da espiritualidade é que nos faz muitas vezes pensar que tudo nós podemos realizar com o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é limitado. O nosso livre-arbítrio é limitado. Você não pode fazer tudo, eu não posso fazer, ninguém pode fazer tudo. Porque tem muitas coisas que você gostaria de fazer e você não consegue fazer. Porque você é limitada no teu livre-arbítrio. Ok? Você pode até pensar, não, mas a Valéria pensar na graça. Já passou da hora. Eu vou matar a graça. Mas ela vai ser limitada nesse livre-arbítrio e ela não vai conseguir matar a graça. Faço-me entender? Livre-arbítrio, você tem livre-arbítrio, mas você é limitado. Você é limitada no teu livre-arbítrio, no teu nível espiritual. Pá, acabou. Vamos encerrar, porque nós já passamos da hora. A gente começa a conversar e a falar e a discutir um assunto e outro, e a gente vai deixando a hora ir embora. Mas vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Mestre, como é bom estar contigo. Veja quantos assuntos vêm à pauta para nós discutirmos, para nós analisarmos, para nós refletirmos, para nós chegarmos a uma conclusão. Conclusão que perfeitamente sabemos não é perfeita, mas está de acordo com o aprendizado e conseguimos, porque nem tudo nós conseguimos alcançar. Muito obrigado, Jesus, por tudo que tem nos acontecido. Muito obrigado pelo aprendizado que nos chega. Muito obrigado pela oportunidade que estamos tendo. E queremos agradecer também, Mestre, a presença da espiritualidade amiga, a presença desses amigos espirituais que nos cercam, que nos ajudam, que nos intuem, que nos inspiram, que nos ajudam na intuição. Muito obrigado. Obrigado, Eurípides, por todos os benefícios que temos recebido. Muito obrigado, meu irmão, por tudo. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.